Eis, o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Nunca foi vontade de Deus que o homem se afastasse de seu Criador, seguindo um caminho que o levasse à destruição. Deus o criou para habitar entre os seres santos que estão em sua presença. Mas, por se separar de seu Criador, a humanidade tornou-se o primeiro palco assistido, demonstrando o que aconteceria com qualquer criatura que se aventurasse no pecado. Por sua infinita misericórdia, ao dar seu amado Filho, para pagar a penalidade do homem, de forma que este tivesse outra oportunidade, Deus permitiu que pela primeira vez no universo houvesse um cenário onde o bem coexistisse juntamente com o mal, para que o homem, tendo o pecado de Adão como experiência, pudesse refazer sua escolha com entendimento. Estando rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas dos céus e os que neles habitam, pois o universo celestial contempla tudo. Nesse palco, Cristo e seus anjos estão batalhando para o reerguimento do homem, a fim de levá-lo de volta à fé e à confiança em Deus, para que ele possa receber de novo a imagem divina e outra vez habitar na presença de Deus. Do outro lado se encontra Satanás e seus anjos, batalhando com o homem, para que este ceda às suas próprias inclinações adquiridas pela transgressão, a fim de torná-lo mais parecido com ele, para testar a paciência de Deus, lançar escárnio a seu nome e trazer ruína à humanidade. Como disse Cristo, Satanás não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando Adão escolheu comer daquele fruto, a luz que o circundava se apagou. Ele perdeu a imagem moral de Deus, que nos tornava semelhantes a ele no caráter. E por sua causa, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. O homem perdeu a sua identidade, aquilo que o definia. O próprio Deus tornou-se para ele um desconhecido. Os atributos divinos foram, por assim dizer, deixados de ser cultivados, sendo gradativamente esquecidos. Mesmo que ainda haja no caráter humano traços da bondade divina, por se afastar de seu Criador, ele começou a perder essa semelhança. E à medida que se aventura cada vez mais no pecado, mais semelhante a Satanás ele se torna. Deus permitiu que diante do universo expectante o mal e o pecado se desenvolvessem, apesar de nunca ter desejado que a existência do mal fosse uma realidade no universo perfeito que havia criado. Uma vez que a humanidade aderiu ao pecado, tornou-se possível que o mesmo fosse estudado. Agora cada ser, tanto na terra quanto nos céus, pode observar os efeitos do pecado e julgar por si mesmo aquilo que antes somente Deus conhecia e que lhes havia vedado. No desenrolar da história humana, todos os resultados possíveis da transgressão começaram a ser observados. Todos os tipos de atrocidades jamais contempladas por seres santos tornaram-se patentes, com a possibilidade de arrependimento e perdão dados misericordiosamente ao homem. A humanidade passou a ser dividida em dois grupos. Os filhos de Deus, aqueles que, embora tenham o conhecimento do bem e do mal, buscam ser restituídos ao favor de Deus, buscando sua face para que sua imagem moral neles se manifeste, a fim de novamente habitar com ele. E os filhos dos homens, que semelhantemente a Satanás, se afundaram cada vez mais no pecado, procurando fazer sua própria vontade, sem se preocuparem que existe um Deus nos céus que lhes julgará as ações, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Desde que foram expulsos do Éden, essa tem sido a trajetória humana. Uns poucos procuraram manter o conhecimento de Deus sobre a terra, mas em geral, a grande maioria dos homens se desviaram, indo após Satanás. E todo o mundo jaz no maligno. A cada dia que passa, o homem vem se aventurando mais e mais no pecado, e como resultado, sua maldade vem aumentando na terra. A violência e o crime se alastrando por toda parte, a corrupção e a desigualdade social se tornando mais comuns. Estas coisas são consequências do uso da liberdade do homem, que escolhe fazer o que bem quer, andando segundo os propósitos do seu coração maligno. Porque do seu coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição,
furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, e são estas coisas que contaminam o homem. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Foi por estas coisas que pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, porque Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta daqueles homens abomináveis. Mas, não atentando para os exemplos da justiça divina manifestados no passado, os homens continuaram, um a um, se afastando de seu Criador e preferindo uma vida dissoluta. Como está escrito: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. E olhou o Senhor desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade e não invocam ao Senhor. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Homens com homens cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade e prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Tanto se afastou o homem de seu Criador, se afundando no pecado, que foi cauterizada a sua própria consciência, e se tornou sábio a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos, os quais o Deus deste século cegou os entendimentos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração. Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento. Ao perder de vista a justiça divina para julgar a si mesmo, o homem passou a comparar-se com seus semelhantes, que faziam cada um o que parecia reto aos seus olhos, desconhecendo a profundidade de pecado em que se meteram. Podemos até mesmo achar que não somos tão injustos como a Bíblia descreve, e que nossa condição perante Deus não é assim tão desesperadora quanto parece. Como se disséssemos em nosso coração: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades
como um vento nos arrebatam. E os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Transgredimos e negamos o Senhor e nos desviamos de seguir após o nosso Deus. Falamos a opressão e a rebelião. Concebemos e proferimos palavras de falsidade com coração, pelo que o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, que andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo maligno. Temos inevitavelmente de estar sob o domínio de um ou de outro dos dois grandes poderes em conflito pela supremacia do mundo. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas, para cair-lhe sob o poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se não cooperarmos com os instrumentos celestes, Satanás tomará posse do coração e torná-lo a morada sua. Ele conduzirá a mente não regida por Jeová, de acordo com sua vontade, até que a pessoa que está assim em seu poder torne-se um eficiente instrumento para executar os seus desígnios. Tão amarga é a inimizade do originador do pecado contra os propósitos de Deus. Tão terrível o seu poder para o mal, que quando os homens se desligam de Deus, Satanás os influencia, e suas mentes são levadas cada vez em maior sujeição, até que lançam fora o temor de Deus e o respeito dos homens, e tornam-se ousados e confessos inimigos de Deus e de seu povo. Deus aborrece todo pecado, e quando o homem persistentemente recusa todo o conselho do céu, é deixado à mercê dos enganos do inimigo. Deus concedeu a cada homem a liberdade para que esse pudesse escolher que poder o dominará. Desde o nascimento trazemos em nossa natureza o conhecimento do bem e do mal, como está escrito: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, porque a insensatez está ligada ao coração da criança, e ela entregue a si mesma, em vergonha, a sua mãe. Nosso coração é ímpio, e não o podemos transformar. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. As suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido, os quais estão escritos com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Acaso pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Quem dera que tivesse tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Vós sois maus, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado
que habita em mim. Ache então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem e o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O Senhor é justo e ama a justiça, mas o salário do pecado é a morte. Não há um meio em que ele seja justo e justificador do ímpio, pois o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Ele precisa fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. Deus não é corrupto como o homem, este se tornou rebelde, e caminha segundo a dureza do seu coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias tão puro de olhos que não pode ver o mal. Porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Satanás declarara que os princípios de Deus tornavam impossível o perdão, que não era possível Deus perdoar o homem, ao mesmo tempo que conservar a sua justiça. Acusou a Deus de tirano porque ele terá de destruir todo aquele que cometer pecado. Teria que escolher entre a justiça e a misericórdia. Deixar o homem viver, depois de este ter escolhido a morte. Era uma violação da liberdade do próprio homem e da lei divina, que exige a morte do transgressor. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Mas ao mesmo tempo, Deus é justo e ao culpado não tem por inocente. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos nós andávamos desgarrados. Cada um se desviava pelo caminho como ovelhas que não têm pastor, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, sendo inimigos. Mas Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, pois o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele, e ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, e não somente os nossos, mas também do mundo inteiro. Eis, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos
pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras, fomos sarados.